uma vez estamos juntos aqui e hoje com os enviados interplanetários. A gente vai daqui a pouco discutir aí qual planeta cada um está, porque está bravo, cada um no seu canto, como vocês estão vendo aí, um ambiente diferente. Agora, Alan, Alejandro e Carlos, podemos dizer que nós estamos num ambiente familiar, literalmente. Alejandro, bem-vindo, Alan, Della Bella e ao Carlos, todos bem-vindos. E a você que nos acompanha hoje de um jeito diferente, gravando o programa da AME Osasco, mas cada um no seu cantinho aí, no seu lar, por conta da situação que nós estamos vivendo, não só aqui em São Paulo, como no Brasil, como no mundo todo. E claro que respeitamos muito isso, de ficar em casa, mas não deixamos, não nos esquecemos de vocês, no sentido de levar informação, levar esse alento e poder bater um papo sobre as dificuldades que nós estamos tendo no campo físico, material, mas também, principalmente aí, no campo espiritual, daquilo que a gente pode melhorar, já que estamos todos dentro de casa e como o lar é a nossa primeira, é a ordem primeira aí de refazimento, como o Carlos comentou no programa anterior, né, no bloco anterior, lembrar que na família estão os afetos e os desafetos. E esse isolamento fez realmente, como o Alan e o Alejandro comentou nos programas anteriores, nós ficamos diante dessas dificuldades, ou seja, daquilo que nós amamos muito, nos sentimos muito bem de estarmos próximos e daqueles que têm nos incomodado bastante dentro do nosso próprio lar. Então, Alejandro Vera, médico psiquiatra, bem-vindo. Alan Della Bella, psicólogo, bem-vindo também. Carlos Penelli, o nosso produtor, técnico, diretor, chefe, mora aí, bem-vindo também. Alejandro. Olá, Adriano, Alan, Carlos, demais amigos. Vamos dando continuidade ao nosso programa deste mês. Alan? A alegria estar aqui novamente, no cantinho do lar, estando com vocês, falando de um tema tão importante. Carlos? Para mim é uma grande satisfação poder estar junto com esse time, levando uma palavra amiga, uma palavra de carinho para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado pela oportunidade. Pessoal que está nos acompanhando, Adriano, por que vocês estão mais sérios, estão falando baixos? É que cada um está no canto da sua casa com o resto da família dormindo. Vocês não imaginam a hora que a gente grava isso. Então, vamos acompanhar aí. Você vê que o Alan teve que gravar na cozinha, né? Todo mundo... Ó, Alan, eu não ia falar nada, mas você viu como é que o Carlos já prestou atenção ali na geladeira, eu tô vendo que é inox, é coisa nova, coisa chique. Eu gostei do Alejandro, que o Alejandro colocou o Bezerra de Menezes bem em cima para orientá-lo lá. Isso sim que é intuição. Com certeza. Alejandro, Alan, a gente comentou no bloco passado, na semana anterior, da questão da fé. Né? O Alan trouxe um ponto muito importante, que foi a questão dessa faixa etária que está sofrendo muito com o isolamento, ou seja, não poder fazer as coisas que estavam habituados, né? O famoso happy hour, a reunião com os amigos, as viagens, né? Os mochileiros aí espalhados pelo mundo todo, e essa reclusão acaba trazendo algumas dificuldades muito grandes interiores, que talvez, aí digo talvez porque não dá para afirmar, talvez nós só vamos encontrar isso diante de uma dificuldade psicológica, vamos dizer assim, e dentro de uma terapia, né? E agora nós estamos fazendo isso de forma automática e gratuita, ficando dentro de casa e encontrando com isso. Alejandro, eu queria começar esse bate-papo fazendo uma pergunta a você, que é a seguinte. Quando nós pensamos, por exemplo, na fé, como você citou e trouxe o texto da Revista Espírita, para essas pessoas que, por exemplo, não desenvolveram a fé, não tiveram religião, não participaram, seja catequese, evangelização espírita ou qualquer outro contato com algum tipo de religião, o sofrimento acaba sendo maior. E aí o Alan pode participar se quiser também, respondendo isso da questão psicológica, mas como é quando a gente diz assim, tenha fé, mas você percebe que, como você mesmo citou, que foi chamado às pressas aí, para acalmar, acalentar as pessoas da área da saúde, de linha de frente, que passam por dificuldade, como é que é construir essa fé de repente, ou seja, de uma hora para outra, fazendo uma brincadeira aí com os jovens que estão nos assistindo, como é que é baixar esse iOS aí rapidamente da fé e instalá-lo, ele já que você viveu 25, 30, 40 anos sem ter contato com ela? Pois é, rapaz, a gente pode compreender a fé como uma potência da alma, né? Faço comparativo, por exemplo, com a questão da vontade, que segundo Leon Denis é a maior potência da alma que existe, e por vezes em alguns quadros depressivos a gente numa força de expressão vai colocando da seguinte forma: eu não tenho vontade, estou sem vontade. E de fato é uma força de expressão, porque sendo potência da alma, ela está lá. A fé é da mesma forma, é uma potência da alma, ela está lá mesmo para aqueles que creem que nunca desenvolveram de alguma maneira.
Eu gosto muito de uma frase do Santo Agostinho que diz o seguinte: a fé procura, o intelecto encontra. Então, de alguma forma, o que vai nos movendo realmente é a fé. A questão é perceber que ela existe em nós. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo, né, Kardec nos coloca, num determinado capítulo, a importância da fé humana e da fé divina. Por vezes, o que nós fazemos é nos distanciar dessa fé divina, não transcendemos a nós mesmos, percebendo que nós somos criaturas, que existe uma força maior que vai guiando tudo isso que nós conhecemos, mas nós podemos sim desenvolver questões que dizem respeito a nós mesmos, que naturalmente isso de alguma maneira vai nos alinhar com a fé divina e potencializar ainda mais a confiança que podemos ter em cada um de nós. Então, é óbvio que não se dá de improviso, e este momento é justamente para que nós possamos olhar para essas questões que inclusive dizem respeito à espiritualidade, e tocando de uma forma mais profunda para outras situações que vão envolvendo outras potências da alma. É um momento muito nobre para nós nesse sentido. Precisamos ter um olhar assim de esperança em relação a essas situações todas, porque nos convida a questões que ainda são muito maiores do que nós imaginamos. Pode bater o medo, como a gente discutiu no bloco anterior, aquilo que o Alan foi trazendo também, a importância da vivência dessas emoções, isso é fundamental. Ou como o Carlos também foi trazendo, né, que de alguma maneira ele trabalhou o seu próprio medo, que é o que nos pega num primeiro momento, e depois eu vou burilhando isso tudo, entendendo que o medo é, sim, uma emoção natural aos instantes que nós estamos vivenciando, mas que, se bem utilizado, ele nos potencializa para a busca de outros caminhos. E dentro desses outros caminhos, a fé é uma delas. Alan? A fé acaba sendo um elemento catalisador das emoções. A gente ter uma leitura mais profunda do que sente é uma necessidade do espírito que caminha no seu processo evolutivo. Quem ainda não trabalhou essa ferramenta chamada fé, esperança, vontade, está muito mais distante de se entender emocionalmente do que aquele que tem fé. Porque um primeiro desafio para você ressignificar a sua emoção é você entrar em contato com ela. E a fé, ela acaba te colocando em contato com as suas emoções. Quando a gente tem fé em algo superior, que nós podemos chamar de Deus, ou de uma força inteligente que nos guia, a gente está tendo contato com a gente mesmo. Acreditar em Deus é acreditar em si. E quando a gente tem essa potencialização do espírito e entra em contato com aquilo que sente emocionalmente, você acaba trajetando o significado das suas emoções para um lugar mais favorável à sua evolução, na busca da serenidade, da harmonia, do equilíbrio, da confiança, do amor. E então eu acho que a fé faz essa função. Ela é essa ferramenta poderosa que aqueles que ainda não despertaram e ficam um passo atrás, porque necessariamente entrar em contato com o fenômeno é o primeiro passo. Vamos lá, Carlos. E aí eu tenho uma proposta para instalar esse novo app da fé na cabeça das pessoas que nunca tiveram fé, nunca tiveram uma formação religiosa. No momento, bom, a gente poderia dividir esse grupo dessas pessoas em dois grupos. Num grupo, eventualmente, ele está acometido de medo, porque está vendo que a coisa não é de brincadeira, e talvez nesse momento ainda não, mas logo, logo vai ver. E aí é o momento em que fica um vazio. O medo abre um buraco muito grande, que não tem o que preencher. É nesse momento que a gente que tem um pouco mais de experiência pode chegar nessa alma e falar a respeito do cristianismo, do espiritismo, do porvir, que as coisas não terminam aqui. Essa existência, essa encarnação, não é mais que um piscar de olhos na eternidade. Essa é uma visão muito consoladora, a pessoa entender que não termina aqui, que tem alguma coisa na frente. Acho que pode ser um caminho. Agora, tem um outro grupo que ainda não se deu conta da importância do que está acontecendo.
ainda está buscando a balada. Aí esse outro grupo, talvez o Adriano, que tem muita experiência com um grupo de jovens, pudesse propor alguma solução. O Carlos, e aí, lembrar, eu sempre gosto, até porque o tema é muito, muito sério, mas eu sempre gosto de trazer algo para fazer a gente sorrir. A minha mãe implantou esse app da Fé em Mim com a Havaiana. E quando eu dizia, não vou ao centro hoje, ela disse, você vai. Ah, você vai. E aí, acabei indo. E eu vejo muito de que faz parte da educação, né, Carlos? Eu vejo nesses jovens, como eu comentei, estava comentando aqui em casa ontem, de que eles perderam o sentido da vida. Então, tanto faz viver agora ou viver na próxima. Então, Carlos, voltando, pegando como gancho os dois pontos que você colocou aí, para alguns jovens, para um grupo de jovens, tanto faz, né, você viver agora ou viver depois. Não vai mudar, porque perdeu o sentido da vida. Para eles não faz sentido. E para esses mesmos jovens, o grupo que a gente trabalha aqui, que é o Vantuil de Freitas, na Zona Sul de São Paulo, você percebe em alguns deles a questão de que não tem consequência. Eles não entendem, a palavra consequência não faz sentido nenhum, porque para eles tanto faz também, né? Então, quando você, por exemplo, pegando a nossa geração aqui, dos 4 que estão diante da câmera aqui, para você que nos assiste e talvez passou por isso. Quando você falava, por exemplo, em ir preso, né, em adquirir uma doença, era um medo terrível, era um pânico terrível, porque era vergonhoso você ir preso, né? Hoje não se tem mais isso, porque se perdeu o respeito, inclusive pela polícia, né? E claro que aqui a gente é um debate para a vida inteira falar se a polícia faz ou não faz o trabalho dela, enfim, não é nosso papel. Mas eu percebo muito, Carlos, que esse outro grupo que você comentou, né, dessa questão, e o grupo dos jovens e tal, eu vejo muito de que falta aí um pouco da experiência dos pais, como você falou. E aí a gente deságua numa outra situação, que é, por exemplo, eu dou aula numa sala com 47 crianças, de 6 a 11 anos de idade. Pelo menos esse número foi o número que encerrou ano passado. Nós iríamos voltar agora em março e, por conta disso, encerramos e foi obrigado o Centro Espírita a fechar as portas, a gente não pode usar. Utilizamos uma escola estadual para fazer o trabalho, então, por isso, nós não estamos preparados. Desses 47, eu já fiz uma pesquisa em relação a isso. 6, de 47, 6 moram com o pai e com a mãe. 6. E dos 41, 3 têm o pai próximo ou presente, mas não mora junto. Quer dizer, todos os restantes, os pais estão presos, os pais já desencarnaram, não conhecem os pais, não têm contato com os pais. Então, é muito complicado, e aí vou transformar em pergunta, em bate-papo, para a gente poder participar também, só eu não falar. É muito complicado quando a gente fala desse desenvolvimento de fé, porque coisas básicas como, por exemplo, um pai que leu, um pai que colocou uma música para ele ouvir, um pai que colocou ele no colo, um pai que levou ele para jogar bola na quadra da esquina da escola, que é aberta no final de semana. Quer dizer, ele não teve isso. E a presença da mãe acaba ficando menor também, por conta da saída do trabalho e tal. Então eu vejo, percebo, e aí vale a pena vocês comentarem, se vocês quiserem também, pegando o gancho do que o Carlos falou, de que para muitos é muito difícil desenvolver a fé, porque para ele está muito distante coisas básicas, né? Sentimentos básicos. E aí, como é que é desenvolver isso quando ele não tem isso? Pois é, Adriano, é um desafio, cara. Isso dá um bloco, hein, Adriano? Cara, dá um programa, né? Tá. Mas vamos lá, eu creio que a gente pode desenvolver esse tópico no próximo bloco. O que você acha? Podemos fazer isso no próximo bloco. Rapidinho. Para a galera nos acompanhar no próximo final. Deixa eu só colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira. Bora. Essa questão que o Adriano coloca, dos 47 alunos, são alunos de uma comunidade menos favorecida, não é? Agora, e tem crianças de classe média também, Carlos. Não são todos, os 47 não são todos que são da comunidade. Você tem um número que mora em bairros aqui em volta. É isso que eu ia dizer. E nos lares de classe média alta, onde os adolescentes tiveram tudo desde criança, pai, mãe presente, da forma que está sendo, né? E igualmente estão indo para caminhos que a gente não quer nem saber qual é. Ô Carlos, a gente vai falar isso no próximo bloco por conta do tempo, e aí eu acho que o Alan pode falar bastante, mas eu tenho a resposta para isso, Carlos. Em lares em que a criança teve tudo, acontece a mesma coisa que no lar onde a criança não teve nada.
Porque, na verdade, onde ele teve tudo, ele não teve respeito também, ele não teve educação. Foi dado para suprir uma necessidade para que o pai ou a mãe não tivesse trabalho. Mas eu acho que o Alejandro e o Alan têm muito mais experiência que eu para falar. Minha experiência é de voluntariado, eles são profissionais da área aí. Pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer mais esse encerramento, a gente continua isso na semana que vem, lembrando que toda semana, aqui no canal da AME Osasco, no YouTube, você tem um tema diferente, um assunto diferente. Parece que vocês já perceberam que a gente está falando um pouco dessa pandemia aí, desse isolamento que tem nos acometido a pensar e refletir sobre nós. O Alejandro Vera, médico psiquiatra, o Alan Della Bella, psicólogo, o Carlos está conosco também, e fazendo um bate-papo sobre essas questões do quanto nós temos refletido e diante dessas situações que têm aparecido para nós aí nesse isolamento de nós conosco mesmo, né? Eu fico imaginando aquele que mora sozinho e está pensando em fugir de casa porque não aguenta mais ficar dentro de casa com ele mesmo. Então a gente vai para o encerramento e na semana que vem a gente volta com esse bate-papo. Alejandro, mais uma vez, obrigado. Obrigado, Adriano. Obrigado, amigos. Até breve. Alan. Obrigado, meus amigos. Até semana que vem. Carlos, um abraço. Até semana que vem. Até a próxima, gente. Até semana. Abraço, pessoal. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho aqui. Valeu.